Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar lendo a palavra. Hoje nós vamos ler a palavra que está em Isaías, né? 45, Isaías 45, versículo 2 e 3, que nos fala assim: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigada por este momento. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por o Senhor estar sempre conosco, segurando as nossas mãos, sendo a luz do nosso caminho, nos guiando quando passamos pela escuridão, Senhor. Senhor, Pai amado, eu sei que podemos contar contigo em todos os momentos da nossa vida, Pai. E nesse momento eu quero lhe pedir, Senhor, que essa tua palavra que nós acabamos de ler agora, Senhor, seja a luz do nosso caminho, seja a direção, a amostra da direção em que devemos seguir, a direção em que se aproximemos mais de ti, Pai amado. É isso que desejamos, é isso que queremos, Pai amado. Obrigada por mais uma vez por cuidar de nós e da nossa família. Obrigada por cuidar da nossa igreja, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essas bênçãos, por todas essas pessoas, pelos irmãos que nesse momento estão ouvindo essa palavra, Pai amado. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui fala que o próprio Deus está falando que Ele irá diante de nós, Ele irá à nossa frente, endireitará os nossos caminhos, né? Quebrará as portas de bronze e despedaçará todos os ferrolhos de ferro. E também Ele nos promete tesouros que estão escondidos, tesouros que ainda não conhecemos, né? E riquezas encobertas. Então, o que nós podemos ver aqui? Que Deus, mais uma vez, Ele nos promete estar sempre conosco em todos os momentos. Aqui fala que Ele vai adiante de nós, Ele vai antes de nós. Então, Ele sabe o que vamos passar. Então, Ele já começa a endireitar esse caminho para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam nele, não é? Então, aqui Ele promete ir adiante de nós e faz tudo aquilo que nós humanos, que a nossa mão não pode fazer. Então, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer o que Ele quiser, o que Ele acha de melhor para a nossa vida. Existem situações nas nossas vidas, né, que só Deus pode fazer, que a gente, por mais que a gente tente arrumar as coisas, mas chega uma hora que a gente sabe que está na mão dele. Não adianta. Enquanto ele não der o seu aval, não der o seu amém, nada vai acontecer. Então, muitas vezes, ele pode não fazer, né? Por quê? Porque não merecemos, porque não precisamos. Como eu já falei em outras palavras, Deus dá aquilo que necessitamos, não aquilo que desejamos. Então, muitas vezes a gente pede e não alcança. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Ele sabe que aquilo não seria bom para nós. Não seria de interesse para a nossa melhoria, para que nós possamos ser pessoas melhores. Então, mas em muitos casos também, quando Ele não faz, Ele dá
estratégias, ele oferece estratégias para que nós conseguimos chegar naquele intento. Então, quando ele próprio não faz, então ele faz através de nós, nos oferecendo estratégias para chegar ao objetivo que queremos. Quando ele acha que é bom para nós, né? Então, aí fala que nós podemos contar com ele, mas como a gente pode contar com ele? Através do quê? Através da oração, pedindo para ele através da oração, através de propósitos e através de intercessão. Então, isso sempre, né? Não é à toa que Isaías veio bem antes de Jesus. Quando Jesus veio, ele em várias passagens que a gente lê, ele sai para o monte, sai para um lugar calmo, que não tenha ninguém, para quê? Para orar. Então a gente vê sempre na Bíblia que Deus saiu para orar. Então ele nos dá esse exemplo, que devemos orar, ele mesmo como filho, ele mesmo sendo uma parte de Deus, ou sendo, né, em certos casos a gente sabe que ele pode ser o próprio Deus. Ele sai para orar, ele sai para meditar. Então ele nos dá esse exemplo. E outro exemplo, o grande exemplo que ele nos deu, ele nos deixou a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou. A oração que devemos orar todos os dias, agradecendo, pedindo, tem os momentos de pedir, tem os momentos de agradecer, né? Tem os momentos de agradecer a intercessão de Jesus. Então, são coisas importantes na nossa vida e que a gente deve prestar atenção. Devemos ter na nossa vida essa intenção. Então, nós temos lá o Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, não é? Então, vamos aqui. Mateus 6, desculpa, Mateus 6, de 9, que fala assim: portanto, vós orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Linda, né? Então, isso está em Bíblia. Então, a oração é a demonstração de amor, de agradecimento, de carinho por Ele. Então, quando oramos, estamos agradando a Deus. Quando oramos, estamos pedindo a atenção dEle, fazendo com que eles olhem para nós. É a nossa maneira de chamar a atenção. Embora Ele já saiba o que necessitamos e o que precisamos, mas Ele também pede para pedirmos. Nós vemos aí em várias situações em que aparecem os milagres de Jesus, Ele sempre pergunta: o que queres de mim? Então a pessoa fala, Ele já sabe o que a pessoa precisa, mas Ele espera que a pessoa chegue até Ele. E isso é através da oração. Amém? Então a gente termina aqui e dizemos: tomemos posse desta palavra, que Deus, Ele nos oferece proteção. Ele nos promete estar adiante de nós. Amém? Fiquem com Deus e tenham um bom dia.